Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Vocês estão me ouvindo aí? Dos céus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por tua proteção. Que o Senhor continue aqui do nosso lado, nos guiando, nos protegendo. Neste momento de reunião, que o Senhor possa nos dar capacidade de entendimento. Eu lhe peço e agradeço, né, porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, já vou compartilhar a tela aqui com vocês. Amigos, qual é o assunto de hoje? Todo o débito que a gente tem para as igrejas, normalmente vem da associação e a gente lança no conta corrente da igreja. É assim para livro missionário, é assim para zeladoria, é assim para seguro, né, proteção de igrejas. E existe um recurso no ACMS que você pode fazer importação de um arquivo. Então, você pega, por exemplo, uma planilha lá com o débito do livro missionário, e aí você manipula o arquivo e configura ele de forma que você possa importar no ACMS, ok? Diante disso, a gente, em conversas com a RM, a gente conversou com eles o seguinte: quando eles enviam a fatura para a gente, o PDF e até um arquivo do Excel, eles já têm praticamente todas as informações que a gente precisa para gerar o arquivo CSV que a gente importa no ACMS. Então, a gente conversou nesses últimos dias e eles já disponibilizaram, eles foram bem rápidos, já disponibilizaram para a gente esse mês o arquivo CSV para a gente importar no ACMS. Então, a partir de agora, quando vocês receberem a fatura do seguro, lá para a entidade de igrejas, já vai vir um CSV para a gente importar no ACMS. Olha que benção. Então, eu convidei a vocês da contabilidade, que costumam receber esse aviso da RM, estarem aqui, para vocês estarem alertas, atentos a essa questão, porque, do contrário, esse arquivo vai chegar para você não sabe o que é para fazer com esse arquivo, e o pessoal lá da tesouraria de igrejas precisando de um arquivo como esse, sem saber que esse arquivo está aí com o pessoal da contabilidade. Então, eu reuni vocês todos para que todos estejam cientes dessa possibilidade e a gente faça a ferramenta funcionar, ok? Ó, então, como eu disse para vocês, via o sistema ANS, existe o envio do débito, né, para proteção da igreja, incluindo o arquivo PDF, o XLSX e agora o CSV, tá? Então, qual é o procedimento daqui para agora? Eu estou falando para o pessoal da contabilidade. Quando vocês receberem esses arquivos, pode encaminhar todos eles para o pessoal da tesouraria de igrejas ou para aquele que vai fazer a importação no ACMS. Aí eu sei que existe uma variação aí entre um campo e outro, e a importação, às vezes, quem faz é um, ou então em outro campo quem faz é outro, em outra função, mas esses arquivos precisam chegar a quem for fazer a importação no ACMS, ok? Eu printei a tela de um campo do ANS, ok? Então, por exemplo, esse é o aviso do débito de igrejas, do seguro patrimonial das igrejas de um campo. E dentro desse aviso, vem os arquivos anexos. São isso aqui, ó, o CSV, o PDF e o XLSX. Para as igrejas, sempre vai vir agora esse arquivo CSV, que é justamente o arquivo que vai ser importado lá no ACMS. Tudo bem? Vocês da contabilidade ou quem recebe esse aviso, não segura esse arquivo. Pega esse arquivo e encaminhe para quem for fazer a importação, ok? Tudo bem, gente? Olha, para o pessoal da contabilidade, é só isso que vocês precisavam saber, tá? Se vocês quiserem deixar a reunião agora, fique à vontade, porque daqui para frente eu vou tratar com o pessoal da tesouraria de igreja. Mas se você quiser permanecer e entender o processo todo até o final, fique à vontade também para assistir a reunião, tá? Porque para mim era importante vocês entendessem isso, que a partir de agora, dentro da entidade
igrejas, vai vir esse arquivo CSV, tá? Além dos outros que já vinham e que vocês precisam encaminhar para a tesouraria de igreja para quem for fazer importação no ACMS. Agora eu quero falar diretamente para quem faz essa importação no ACMS. Primeira coisa que eu vou pedir a vocês é terem um cuidado para que, ao receber esses arquivos da contabilidade, você tenha o cuidado de, ao fazer a importação desse CSV, verifique se o valor está batendo com o arquivo PDF. Tá? Você vai ter a fatura lá em PDF, vai ter um valor total, e daí, na hora de importar o CSV, você precisa conferir se está batendo, tá bom? Vai acontecer uma possibilidade aí de haver valores negativos na fatura. Não sei quantos de vocês já acompanham essa possibilidade, e aí eu vou explicar para vocês. Quando uma igreja faz uma alteração no seguro, digamos que ele contratou o seguro até março do ano que vem. Se agora, no mês de agosto, por exemplo, uma igreja fizer uma alteração nesse seguro, qual é o procedimento da RM? Ela devolve o seguro não utilizado, conforme tinha sido contratado, e passa a cobrar um novo seguro a partir de agora. Ok? Então, eu tinha um seguro de 1 ano, usei metade do ano e fiz uma alteração, a RM devolve o que vocês não utilizaram daquele seguro e passa a cobrar um novo seguro. Então, existem faturas de seguros e vêm com valores negativos. Qual é a orientação nesse caso? Porque, lembrando, lá no ACMS a gente só vai importar a cobrança de valores positivos para a igreja. Agora, quando há devolução, que são esses valores negativos, a gente precisa ajustar ou fazer o acerto desses valores. Qual é o procedimento? Digamos que vem na fatura R$50 para devolver para a igreja X. Você precisa depositar para essa igreja X esses R$50 e tirar um recibo para dar entrada nesses R$50, e a gente está indicando a verba de indenização de seguro, ok? Embora não seja exatamente a natureza dessa verba, mas é a única que tem a ver com seguro, a gente está trabalhando com ela até a gente ter uma verba mais adequada. Ok? Então, vamos imaginar o seguinte: se eu tenho uma fatura de seguro de igreja no valor de 50 mil e vamos imaginar a fatura de 49 mil. Por quê? Porque era 50 mil, mas tem a devolução de R$1.000 para a igreja X. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai importar os 50 mil positivos, ok? Lá no ACMS, e vamos fazer a devolução de R$1.000 para a igreja, totalizando assim R$49 mil da fatura, ok? A fatura vai estar lá 49, por quê? Vai ter 50 cobranças e uma devolução de 1.000. Então, a fatura vai ter 49. Então, a gente importa a cobrança de 50, devolve R$1.000, vai bater com a fatura. É mais ou menos assim que vai funcionar o nosso procedimento, ok? Eu queria mostrar para vocês, fazer demonstração para vocês disso na prática. Eu vou usar a Rio Sul e explicar para vocês cada situação que a gente vai encontrar daqui para frente. Como é a primeira vez que a RM gera o arquivo CSV, é possível que você encontre ali alguma anomalia, algo diferente do esperado. Por isso, principalmente nesse primeiro mês, é bom a gente dar uma olhadinha. Então, vou usar aqui da Rio Sul como exemplo, para a gente acompanhar essas inconsistências que podem acontecer. Então, ó, vou importar um arquivo aqui. Esse é o arquivo que a RM já mandou esse mês lá para Rio Sul. Veja, gerou esse CSV. Vou carregar.
como a maioria de vocês já conhece, quando a gente importa um arquivo e tem alguma inconsistência, ele fica em vermelho. Está vendo aqui, ó? Vocês estão vendo aqui, né? Então, ó, tudo que aconteceu nessa fatura pode acontecer com vocês, tá? Por exemplo, esse aqui, ó, que não veio igreja nem o departamento e não está sendo cobrado. Por que que isso aconteceu? Porque existia um espaço Novo Tempo que está afiliado a uma igreja, ok? Mas lá na fatura não mostra que existe essa afiliação, ou seja, lá não sabia ou não tinha como saber de que igreja seria cobrado, tá? Essa questão de espaço Novo Tempo, por exemplo, eu já tive uma reunião hoje de manhã com o pessoal da RN, eles já estão tratando para quando acontecer esse tipo de situação, a gente ter condições já de vir aqui na fatura qual é a igreja que vai ser cobrada, tá? Se na tua fatura já vem Espaço Novo Tempo, ele já tem um código de uma igreja no ACMS, já vai aparecer aí tudo certinho, tá? Esse é para o caso de um Espaço Novo Tempo, por exemplo, que não tem um vínculo com nenhuma igreja lá no sistema. Então, não tem como a RM fazer a cobrança da igreja correta. Isso aqui já vão trabalhar para corrigir, tá? Outra situação, esse caso aqui, ó. Esse caso aqui foi porque na fatura das igrejas veio cobrança de seguro do CATRES, o Centro de Treinamento. Veja, não é uma igreja, então como que a gente ia fazer a cobrança aqui? Então, pode ser que aconteça com vocês aí também essa situação, de vir na fatura da igreja algo que não é igreja. E daí a gente precisa levantar isso, informar para a RN, para que eles coloquem numa seção separada das igrejas, para não vir no arquivo CSV daqui para frente, tá? Se isso vier assim e a gente ficar calado e não falar nada, vai continuar vindo assim. A gente precisa informar, tá? E daí, eu tenho mais dois casos aqui, na verdade três, mas dois casos diferentes. Um é esse caso aqui, ó, São Miguel, a igreja está certinha, porém o departamento não veio. E aí eu vou explicar para vocês por quê. Porque por padrão, lá no sistema da RM, eles colocaram que todo departamento para cobrar é o departamento 1. Então, toda igreja que for departamento 1 vai dar certinho. Só que nesse caso, São Miguel, a tesouraria ou a administração, que seria o departamento 1, não é o número 1. E não tem nenhum departamento com o número 1. Por isso veio aqui, ó, vazio. Tá? Como que a gente vai resolver isso aí? A gente vai pegar o departamento de tesouraria e vai transformar ele em departamento 1. Ok? Eu vou demonstrar isso para vocês. Tá? São Miguel. E o outro caso que eu falei para vocês é de uma igreja. Aqui, ó, essa aqui, ó, foi esse caso. É de uma igreja que estava com uma dificuldade com o cadastro lá na RM. Tá? Depois a gente já verificou. Essa igreja não está identificada da maneira correta, por isso não foi cobrado da igreja correta. Tá? Então, pode ser que aconteça com vocês uma situação assim. Então, amigos, olha, de 300 registros aqui, apenas 5 deu inconsistências. Tá? Então, assim, a gente está no estágio bem avançado e a gente espera que, à medida em que a gente for utilizando esse serviço, que a gente vai conseguir importar o arquivo praticamente sem erro, tá? Com o passar do tempo, a gente vai corrigir isso aí. Deixa eu voltar aqui no PowerPoint. Então, como eu falei para você, primeira precaução, conferir o arquivo PDF se está batendo com o CSV, que você está importando, se está tudo ok. Segunda questão, valores negativos, a gente precisa devolver para a igreja, ok?
E daí, esses valores negativos vão vir no final do arquivo CSV, tá? Então, para vocês importarem, vocês vão ter que eliminar esses esses registros do arquivo CSV para você poder importar, tá? E aí são os casos que eu falei para vocês. O arquivo CSV pode ter uma entidade que não seja da igreja, então nesse mês você só vai eliminar o registro do arquivo CSV, porque você não vai cobrar. Foi o caso que a gente citou ali do CATRES, quer dizer, aquilo não é igreja. Então, é só você abrir o arquivo CSV, eliminar aquela linha e importar o resto, tá? Existe caso em que a entidade igreja não foi cobrada, como, por exemplo, aquele Novo Tempo que eu falei para vocês. A igreja deveria ser cobrada, mas não tinha o código correto da igreja ali. Então, é só também editar, colocar ali a igreja e fazer a correção, né? E tem um caso, né, em que a entidade igreja não foi cobrada, porque a gente precisa fazer uma correção e isso depende da RM, tá? Algum caso pode depender deles fazerem a correção lá, para os próximos meses, etc. Agora, o que nos resta fazer é esse caso aqui, ó. Departamento de Tesouraria e Administração, é esse departamento que paga o seguro, tá? Primeira coisa que você precisa tentar, a gente pode ir lá na RM configurar o departamento, tá? Então, se você disser assim, não, essa igreja aqui é o departamento 7, o outro é o departamento 19, o outro é o departamento 21, tudo isso dava para colocar lá na RM. Só que a gente está padronizando para a União Sudeste que todo departamento de administração e tesouraria vai ser o número 1, ok, gente? Tá? Então, eu poderia colocar qualquer departamento lá na RM e vai vir cobrando certinho, mas a gente vai mudar aqui os departamentos que não forem 1 para administração e tesouraria, a gente vai colocar, tá? A gente vai trocar, vai ajustar. Por quê? Porque esse é a primeira importação que a gente está fazendo de um arquivo gerado automaticamente. Mas outros podem vir aí no futuro. Então, para facilitar, a gente já vai deixar como padrão departamento 1. Então, o que nós vamos precisar fazer é criar um departamento 1 para receber isso, ou então fazer uma troca, porque pode ser que o departamento tesouraria seja o departamento 7, só que o departamento 1 já está sendo utilizado para o outro departamento qualquer. Então, a gente vai fazer essa troca. Então, vamos imaginar aqui, ó, o seguinte. Ó, eu tenho um código, digamos que seja 7 aqui, não importa o número, que é administração ou tesouraria e está com saldo de 3.000. Acontece que o código 1, que nos interessa, está com outro departamento com saldo de 1.000. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar. No sistema dá para fazer isso aí, eu vou demonstrar para vocês agora. A gente vai trocar, a gente vai passar, no caso aqui, o nome e o saldo, administração e 3.000, para o código 1, e vamos passar o outro departamento com saldo 1.000 para o código, nesse exemplo aqui que eu falei, código 7. E aí a gente vai passar a ter isso aqui que a gente deseja. Código 1, administração ou tesouraria, e tem que manter o saldo que tinha até aqui. Tudo bem? Mas eu quero demonstrar aqui para vocês. Ó, um breve resumo. Todo débito conta corrente, a gente pode fazer um arquivo CSV para importar no sistema, certo? Ok. A partir de agora, você não precisa mais fazer esse arquivo CSV da RM, do seguro de igreja. Eles já vão mandar para o pessoal da contabilidade. Aí a gente falou hoje para o pessoal da contabilidade, quando receber esses arquivos, enviar para quem faz a importação no ACMS. Quando chegar no ACMS, eu abri o arquivo aqui, ó, da Rio Sul, a gente percebeu que tinha 5 linhas de inconsistência. Ok? Bem, gente, a partir daí é muito simples. É uma inconsistência. Se é uma linha que não é para cobrar, é só você abrir o arquivo CSV e eliminar aquela linha.
ok? Agora, se for um arquivo que é para cobrar, está faltando aqui a igreja e o departamento, você identifica lá na fatura qual é a igreja e o departamento e completa no CSV o que está faltando, tá? E isso a RM vai resolver para frente. Agora, se está faltando só o departamento, é esse último caso que eu falei, que não existe o departamento 1 e a gente vai criar o departamento 1, ok? E tenham aquele caso que eu disse para vocês, ó, aqui, ó, o departamento 1 dessa igreja é construção. Então, é nesse caso que a gente vai precisar fazer a troca, tá bom? Se não tem departamento 1, como esse aqui, ó, São Miguel, a gente vai criar esse departamento, tá? Departamento 1 para receber a tesouraria. Agora, se tem departamento 1, mas está com outro departamento, tem o código 1, mas com outro departamento, nós vamos fazer a troca. Tudo bem? E eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou usar esses dois exemplos aqui. São Miguel e Jardim Metrópole. Agora, presta bastante atenção no que eu vou falar. Se no teu campo existem muitos departamentos que não são um para tesouraria, aí vocês façam contato comigo que a gente vê se conseguimos resolver isso de maneira mais automática, tá? Eu sei que no caso da Rio Sul tem alguns, mas muito poucos. E a gente vai corrigir, tá bom? E mais importante ainda, quando você for fazer a correção, fazer essa alteração, vocês precisam comunicar aos tesoureiros da igreja, tá bom? Quando for trocar o número do departamento, por favor, informe ao tesoureiro. Eles podem ficar ofendidos até se você faz uma mudança como essa lá e nem comunica a eles. Combinado? Então, olha só, vou fazer aqui, ó, qual é a igreja mesmo? São Miguel, Jardim Metrópole, né? Eu vou entrar na igreja de São Miguel, tá, gente? São Miguel. Você lembra que quando foi importar o arquivo, não ficou em branco, certo? Por quê? Porque aqui, ó, olha lá. A igreja de São Miguel só tem o departamento de tesouraria. E qual é o código lá? 0. Por isso que quando foi importar o arquivo, ele ficou em branco, porque não tem departamento 1. Nesse caso, a gente só precisa, vamos dizer, criar o departamento 1. Então, a gente vai editar aqui, ó. Nesse caso, eu só vou alterar para o código 1 e vou gravar. Ok? A partir de agora, olha, o código é 1. Então, se eu for importar aquele arquivo da Rio Sul novamente, São Miguel, vai dar problema? Não, porque ele vai localizar o código 1. Ok? Vamos usar agora o exemplo de Jardim Metrópole. Mesma coisa, ó. Departamento. Vamos pesquisar. Aí aqui tem um detalhe importante, olha. O departamento 1 está aqui, ó, construção, certo? Então, é importante anotar isso aqui, ó. Departamento 1 era construção e administração ou tesouraria está onde? Tesouraria está no código 19. Então, a gente precisa fazer essa troca. O problema é que trocar o nome não vai trocar o saldo, né? Eu vou pegar o balancete dessa igreja. No caso aqui, ó, tesouraria está com 3.193,23, né? E o departamento construção está com R$ 30 negativo. Aqui, ó. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Ó,
a gente, além de mudar o código, a gente precisa trocar também o nome e o saldo. Então, imagino que a maioria já conheça, se não todos, o que a gente vai fazer no caso de Jardim Metrópole? Vou fazer uma transferência entre departamentos, ok? Eu vou no departamento Construção, aliás, no departamento Tesouraria, e vou transferir todo o valor para o departamento Construção. Vou colocar essa data. Vou colocar esse histórico aqui, ó. Troca, saldo, botar código e saldo, departamento, tesouraria, construção. Então, estou colocando histórico para explicar, ó, por que eu estou fazendo essa operação aqui. Ok? E vou gravar. Tudo bem até aí? Agora eu preciso fazer do construção R$ 30. Lá estava negativo, né? Amigos, só refazendo aqui, olha. Se o saldo de construção fosse R$ 30 positivo, eu ia transferir de construção para a tesouraria. Mas como está negativo, eu tenho que transferir mais 30 do departamento tesouraria para que ele fique R$ 30 negativo. Nesse caso, 30 para construção. É bom que isso aconteceu, porque pode acontecer com vocês aí também, tá? Se os dois saldos forem positivos, é só fazer uma inversão. Transfere de um para outro, de outro para um. Mas como teve um saldo que era negativo, eu transferi de um para outro e depois tive que transferir de novo o saldo negativo desse mesmo departamento para o outro. Então, acerto, saldo e código. Departamento, tesouraria. E aqui foi construção, né? Vou gravar. Então, assim, agora o saldo já deve estar correto. O saldo que estava em tesouraria agora está em construção e o saldo que estava em construção agora está em tesouraria. O que a gente vai precisar fazer agora é trocar o nome e o código do departamento, ok? Então, aqui, ó, onde está construção 1, a gente vai editar e vai chamar, aí vai trocar aqui o departamento. Aqui está patrimonial construção, né? Guardem essa informação. Tesouraria, tesouraria. Ok? Depois a gente vai lá onde estava a tesouraria, que era o 19. Vamos editar. Vai passar a ser patrimonial, nome, construção. Gravar. Se eu for tirar um outro balancete agora, um novo balancete,
Agora sim, ó, construção está com os 30 negativos, tesouraria está com um saldo positivo, tá? Mas se você for fazer qualquer operação a partir de agora, você vai perceber que o código 1 é o tesouraria, tá? Então, amigos, nesse caso, basta você ir trocar os saldos, né? Fazer transferência entre departamentos. O que era o saldo tesouraria passa para esse outro departamento. O que era o saldo desse departamento passa para o tesouraria. Depois você vai ali, departamento de tesouraria, e altera ali o nome do departamento. Lembra que quando você trocar, igual a gente aconteceu nesse exemplo, sempre que for trocar o nome do departamento, vai ter o departamento em si, tá? Então, muita atenção. Você viu ali, construção, estava departamento patrimonial, nome construção. E tesouraria, estava tesouraria, tesouraria. Então, tem que ficar igual. Tudo bem? Alguma pergunta? Vou abrir para perguntas agora. Deixa eu ver, eu acho que são só esses casos que a gente viu aqui. Deixa eu... Ô, William, isso influencia lá dentro do campo igreja e tesouraria, porque lá a gente precisa selecionar o departamento principal, né? Sim, sim. Aí precisa identificar lá. Amigos, na nossa reunião eu comentei, foi uma pergunta do Felipe, da Mineira Leste, sobre o departamento principal que deveria alterar. Eu confirmei que precisava alterar, mas eu não fiz uma demonstração. Então, só demonstrar para vocês isso, ó, depois que fizer as alterações que nós já fizemos, nós precisamos vir aqui, ó, igreja tesouraria. Você busca aqui, ó, vou usar o mesmo exemplo, Jardim Metrópole, vou pesquisar, e repare, vou editar aqui, e olha, o departamento principal está a construção, porque a gente trocou o código. Então, vem aqui, seleciona tesouraria, que é o correto, por causa do número que a gente fez, e grava. Aí sim o procedimento vai estar completo, tá? A gente falou que precisava mudar, mas eu não fiz a demonstração, e alguns já me perguntaram sobre isso, então já coloquei aí para vocês verem como é que faz isso, tá? Ok, ó, alguém me mandou uma mensagem aqui, perfeito, perfeito. Obrigado aí, Rani. Olha só, olha o que aconteceu aqui, ó. Construção ficou com 60% do orçamento, e a tesouraria, cadê a tesouraria? Aqui, ó, 0%. Ania, muito obrigado, viu? Ou seja, eu disse que era só trocar o código, né? Trocar o saldo para inverter o departamento, mas tem a questão do orçamento. A gente precisa fazer a troca também, tá? Então, nesse caso aqui, eu já vou fazer a correção. Vou mandar no grupo depois, tipo um passo a passo para vocês lembrarem, apesar de que isso está gravado, essa reunião, ok? Mais alguma pergunta? Em relação a uma pergunta aqui no chat, se o SMS está aceitando arquivo em CSV, aceita sim. Antes era TXT, mas na verdade é um TXT com a formatação ali separado por tabulação, né? Isso tem o mesmo efeito que o arquivo CSV, tá? A outra pergunta, quando for fazer a devolução da igreja, daquele valor negativo, se a gente pode usar a verba 61. Nesse caso, como não é uma doação para a igreja, a gente não pode utilizar a verba 61, tá, gente? Nenhuma verba de doação, porque esse valor não é uma doação, não é uma subvenção. Ele é vamos dizer assim, um pagamento, é uma entrada, tá? Ok? E a outra pergunta era sobre
a porcentagem do orçamento, foi muito bem lembrado, que já estava me escapando, mas vocês me ajudaram a lembrar aqui, tá? William, Sim, esse arquivo vai vir todo mês de acordo com as parcelas, ou eu pego um e vou editando as parcelas dos meses seguintes? todo mês vai vir de acordo com a fatura, entendeu? Entendi. Todo mês. William, Sim. a planilha de CSV esse mês veio tudo junto, tudo misturado, com os da missão e o das igrejas também. Vai continuar misturado ou eles vão mandar separado? No CSV, Sim, no CSV e também no PDF. O nosso que veio misturado. Não sei se é o caso geral, se foi só aqui. não, é o caso da gente fazer contato com a RM para eles dividirem em sessões separadas, o que é a igreja e o que é a missão, entendeu? Foi igual um caso que aconteceu aqui nessa fatura que a gente pegou, e veio a cobrança do centro de treinamento lá da Rio Sul, veio junto com as igrejas. Então, a gente vai deixar separado, e aí o CSV, a partir do momento que a gente notificar a RM sobre isso, eles vão fazer distinção. Então, esse caso, por exemplo, do CATES, no mês que vem, não deve vir mais no arquivo CSV. Entendeu? Então, eu já dei um resumo e vou refazer o resumo. O arquivo da RM vai chegar com CSV. O pessoal da contabilidade vai receber, vai passar para vocês. Vocês vão importar no ACMS, tá? Algumas inconsistências agora no início podem acontecer, tá? E aí como que a gente vai resolver isso? Simples. Não era para cobrar, elimina aquele arquivo, aquela linha do CSV. Era para cobrar, preenche com os dados que está faltando, da igreja ali que está faltando. E se está faltando o departamento, ou a gente vai criar esse departamento 1, igual a gente fez lá em São Miguel, aqui no exemplo, ou a gente vai inverter os códigos do departamento, lembrando de trocar o código, o saldo e a porcentagem no orçamento. Ok? Tudo bem então, gente? Tá? Quando forem fazer a importação aí do CSV, observem o departamento, importante isso, se alguma linha estiver em branca, vai ficar vermelho e você não vai conseguir importar. Mas se o departamento estiver trocado, você não reparar, você acaba importando normalmente. Então, cuidado com essa questão do departamento trocado. O que tiver com o departamento trocado, faz essa inversão, conforme eu mostrei no exemplo, e vai dar tudo certo, tá? Você vai ter esse trabalhinho a mais agora, de acertar essa questão do departamento, de trocar saldo, acertar o orçamento e etc. Mas vai ser só esse mês. Daqui para frente não vai acontecer mais. Ricardo, você quer falar, filho? Sim, chefe. Só um detalhe. Esse e-mail, esse arquivo vai chegar aqui para a gente via e-mail ou vai chegar lá com a secretária do tesoureiro? Não, isso chega para o pessoal da contabilidade, viu? O sistema AMS, entendeu? Então, é com eles que eu quero. Por isso que eu convoquei aí o pessoal da contabilidade que recebe esse arquivo para estar no início da reunião com a gente, porque eles precisam passar para vocês esses arquivos, tá? Obrigado. Lembrando de conferir o CSV com o PDF, com a fatura. Tá bom? Beleza. Mais alguma consideração? Eu queria ouvir de vocês o quanto que isso vai ajudar no trabalho de vocês e quanto de economia de tempo isso vai trazer para vocês mensalmente. William, Sim, Luciano aqui da Fluminense. fala, Luciano. Aqui a gente, como já vinha o arquivo no Excel, então a gente perdia um tempinho ali para editar. Ele Aham. vindo pronto e fazendo as configurações de departamento, acho que ajuda bastante. Já a gente consegue ganhar bastante tempo com isso. Então, você consegue mensurar de quanto tempo vai te economizar isso todo mês? Depende do costume, né? Sei lá, 1 hora, que eu levava mais ou menos 30 minutos, 1 hora, até pegar tudo ali e editar tudo. Uhum. Então, acho que um tempo bom. Eu imaginei isso também. Mais alguém? Mas entrando também a padronização aí do departamento de tesouraria, que é outro problema que a gente tem aqui.
nas importações até de outros custos, a gente tem que ficar trocando o departamento, sempre personalizando para cada igreja qual que é a tesouraria. Então, a gente tendo um padrão ali, vai facilitar bastante também. Joia. Mais alguém consegue mensurar quanto tempo que isso vai te economizar? Não? Então tá, gente. A gente vai encerrar por aqui, tá bom? Obrigado pela paciência, atenção de vocês. Logicamente, a gente está só no início desse processo e a gente já começou muito bem. Vocês viram ali de 300 linhas, a gente teve consistência em 5, tá? Logicamente, um outro campo pode ter mais, pode ter menos, mas eu estou aqui para ajudar vocês, tirarem dúvidas, a gente faz contato com a RM para ir ajustando isso, e a ideia é que no futuro próximo, esses arquivos já venham em condições de você importar direto, sem inconsistência, tá? Mas nesse momento a gente vai precisar passar ali linha por linha, verificar se está tudo na tesouraria, trocar o departamento quando precisar, quando vier em branco, incluir esse departamento, uma entidade que foi cobrada junto com a igreja tem que comunicar a RM. Então, a gente vai ajustando, vai chegar daqui 1, 2 meses, a gente vai estar com isso tudo pronto para importar sem essas inconsistências. Tudo bem? Vamos encerrar com uma oração, então? Eu mesmo vou orar para a gente encerrar e, mais uma vez, obrigado a todos, tá? Bondoso Deus, amado Pai, mais uma vez na Tua presença, queremos te agradecer o cuidado com que o Senhor tem tratado de cada um de nós. Obrigado por podermos estar aqui trabalhando em prol da Tua causa e nos ajude, Senhor Deus, a fazer o melhor para Ti. Abençoe a cada um colega aqui envolvido nesse processo, abençoe cada uma de nossas instituições e todos que labutam nestes lugares possam ter a presença do Teu Santo Espírito em nossos corações e em nossa vida. Nós choramos e agradecemos todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amigos, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.